Uá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Palavra Remake. Quem nunca ficou com sono no momento que não era para ficar com sono? Por exemplo, numa aula tua da universidade, o professor falando e você ali na frente dele quase dormindo. Ou quando uma pessoa está conversando com você um assunto tão interessante que você não está aguentando ficar de olho aberto na frente dela. Tem gente que consegue dormir até na igreja e quando acorda dá aquela disfarçada, né? Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo já passou por esse negócio de sono aí, né? Mas nada se compara com o que aconteceu com um cara na Bíblia chamado Eutico. Em Atos 20, Paulo estava no terceiro andar de uma casa pregando, falando de Jesus, um lugar bem iluminado, e no outro dia de manhã ele tinha que viajar. E era meia-noite e ele não parava de pregar, foi longe durante a noite. E nosso querido Eutico estava no meio lá do povo também, mas ele estava sentado numa janela. Ótima ideia, por sinal. E veja o que aconteceu. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuava a falar, o moço ficou com muito sono. De repente dormiu e caiu dali. Quando levantaram, estava morto. Como é que pode o cara estar com tanto sono a ponto de cair do terceiro andar e morrer? Deve ter sido aquele agito. Todo mundo parou o que estava fazendo, desceram correndo as escadas. Mas quando Paulo chegou lá embaixo, ele se ajoelhou, abraçou o rapaz e o rapaz voltou a viver. Depois disso, o povo ficou mais aliviado, né? Paulo voltou lá para o terceiro andar e continuou a pregar até amanhecer. Bom, essa história louca nos ensina 5 coisas importantes. Primeiro, Deus fala a todo instante, não podemos dormir. Deus estava falando com todo mundo através de Paulo aquela noite. Eutico, pode ter certeza, foi o que menos recebeu, porque ele estava com sono. Ele demonstrou desinteresse pela palavra de Deus. Se eu demonstro desinteresse pela palavra de Deus, não posso esperar que Deus fale comigo. Deus fala com você a todo momento, através de várias situações. Não é só com a palavra, não é só na igreja. Deus está falando com você agora. Abra o teu coração e receba a palavra dele. Segunda coisa, os 3 andares na visão de Eutico. Terceiro andar, desinteresse pela palavra de Deus. Segundo andar, queda livre na vida espiritual. Primeiro andar, perda da esperança. E o chão, a morte eterna. Talvez você esteja passando por um período difícil na tua vida com Deus, mas isso pode ser uma consequência de algo que veio lá de trás, um desinteresse teu pela palavra de Deus, por buscar a Deus. E por isso que a Bíblia fala que a gente deve voltar a praticar as primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Então, volte ao primeiro amor, volte a buscar a Deus, a palavra de Deus, se interesse por isso. Terceira coisa, hoje dormimos, amanhã morremos. Quem não ouve a palavra de Deus, consequentemente não pratica. E quem não pratica a palavra de Deus, consequentemente peca. Quem peca, consequentemente morre. Em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Da mesma maneira que a gente recebe um salário depois de um mês de trabalho, o pecado também tem seu salário, que é a morte. Por isso, se achegue diante de Deus, se arrependa, confesse seus pecados a Ele e Ele vai perdoar você. Ele não vai te deixar na mão. Quarta coisa, Deus sempre é misericordioso. Deus usou a vida de Paulo para ressuscitar Eutico. E Ele vai fazer isso com a gente todas as vezes que a gente pecar, todas as vezes que a gente cair. Deus não quer que a gente morra, que a gente pereça, que a gente sofra. Deus quer que a gente tenha vida, e vida eterna, do lado dele, lá em cima. Jesus morreu e voltou a viver para que a gente, depois de mortos, voltasse a viver com Ele. E quinto, a palavra de Deus não pode parar de ser pregada. Depois que o rapaz me cai da janela, teve aquele alvoroço, aquele agito, correria e será que morreu ou não morreu? Paulo foi lá, abraçou o cara, ele voltou a viver e Paulo voltou para o terceiro andar e começou a pregar de novo, até o amanhecer. Na nossa vida a gente vai passar por muito agito, muito alvoroço, muita confusão, muita situação que a gente vai ter que enfrentar, mas tudo vai passar. Só uma coisa que não pode passar, a palavra de Deus. Por isso nós temos que falar e viver o que está escrito na Bíblia. Olha, eu nunca pensei que um tombo do terceiro andar pudesse ensinar tanto. Então, fique acordado, escute, estude, pratique a palavra de Deus. E só para garantir, fique longe da janela.
Essa foi mais uma Palavra Remake. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes sociais, assista nossos últimos vídeos, acesse nosso site que está na descrição do vídeo aqui embaixo, acesse nosso blog também que tem quase 100 palavras para você ler, estudar, meditar na Palavra de Deus e edificar a tua vida. E você também pode curtir nossa página no Facebook, a página da Remake TV. Todos esses links estão na descrição aqui embaixo. Remake TV, Jesus em primeiro lugar na audiência.